Mas graças a Deus nós estamos aqui. O tema do acampamento, quem sabe o tema do acampamento? E eu estou disposto a dar uma bala para quem souber. Ah, mas eu já estou chupando a bala, peraí. Quem sabe o tema do acampamento? Ah. Cristo morreu de braços fechados? Ah, que susto! Cristo morreu de braços fechados, Abraão? Toma a bala, então. Ganhou a balinha. Muito bem. Se Cristo morreu de braços abertos, será que podemos viver a nossa vida cristã, nossa vida espiritual de braços cruzados? Não, de forma alguma. No sábado nós falamos sobre cumprindo a nossa missão com dedicação. Hoje a proposta é cumprindo a vontade de Deus no processo de mudança. Cumprindo a vontade de Deus no processo de mudanças. O que eu quero dizer inicialmente é que a minha vida e a sua, por mais ou menos que nós tenhamos vivido, é um processo de mudança contínua. Nós não somos os mesmos de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 10 anos atrás. Nós mudamos. São experiências que adquirimos, são frustrações que experimentamos, são dores, traumas. Isso tudo vai ajudando a gente a mudar. A pergunta de ouro para a mensagem de hoje é: eu tenho mudado para melhor ou eu tenho mudado para pior? Talvez caiba aí uma divagação filosófica. O que é melhor? O que é pior? Depende do ponto de vista. Depende do que está sendo apresentado como melhor e pior, pastor. Não dá para dizer se isso é pior, se isso é melhor. Mudei. Isso é bom. Por exemplo, antigamente, eu era uma pessoa tão chorosa, eu chorava à toa. Todo mundo me fazia chorar. Bastava um olhar mais ríspido, uma risadinha que eu sentia que era um deboche, já me fazia chorar. Hoje eu mudei. Hoje sou eu que faço as pessoas chorarem. Ah, estou descontando tudo. Antes eu apanhava do meu pai, hoje eu bato. Ficou bom não? Mas se existe essa possibilidade de um olhar relativo para o que é melhor e o que é pior, e há sempre na vida essa possibilidade de relativizarmos, nós precisamos então de um absoluto. Nós precisamos de uma base que não seja relativa e que nós possamos então avaliar se a nossa mudança de fato foi para melhor ou se a nossa mudança foi para pior. Inicialmente ainda preciso dizer que a mudança verdadeira, ela não será operada numa partícula, numa fração da nossa vida, do nosso ser. Uma mudança verdadeira vai envolver todo o nosso ser, toda a nossa existência. Toda a nossa vida será impactada pela mudança. Então, dito isso, eu quero então pedir para você pensar em como você vê o mundo. Qual é a sua cosmovisão? Enquanto um servo de Deus, um cristão, como você vê, interpreta e compreende o mundo à sua volta? Eu lembro de uma citação muito famosa de C.S. Lewis. Ele disse a seguinte frase: eu creio no cristianismo como creio no sol. Não porque o vejo, mas porque através dele vejo todas as outras coisas. A mudança, a verdadeira mudança,
atingirá a nossa vida em todas as áreas: mente, pensamentos, coração, vontade, atitude, ação, reação, tudo em nós será mudado. Esse é um processo de transformação que ocorre de dentro para fora. É claro que eu não vim aqui para dar uma palestra de Bíblia fechada, não, é de Bíblia aberta. Então abra, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós conhecemos bem esses 2 versículos, quando Paulo está ensinando sobre a nova vida. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo a parte final do versículo 2? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está orando, rogando a Deus, rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus, para que a nova vida, a vida de Deus, fosse produzida, implantada na vida de cada um deles. E ele usa aí alguns verbos: apresentar, não conformar, transformar, renovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse inicialmente, eu quero hoje convidar você a pensar na vontade de Deus, a parte final do versículo 2. A Bíblia diz que a palavra de Deus é boa, agradável, perfeita. A palavra de Deus afirma que quando nós entendemos a vontade de Deus e quando nós assim pautamos a nossa vida sob a vontade de Deus, as mudanças que vão acontecer em nós serão mudanças positivas, boas, e mudaremos dia após dia para melhor. Eu não sei como você está hoje. Se o tema é não dá para viver um cristianismo de braços cruzados, eu não sei se a sua vida com Deus representa um sono profundo e uma omissão, uma negligência, a qual você possa dizer: pastor, eu estou de braços cruzados. Então, a minha oração é para que você seja tocado pela palavra de Deus nessa noite e tenha forças para assumir a vontade de Deus sobre a sua vida em todas as áreas. A pergunta que eu quero fazer inicialmente é: como as pessoas mudam? Já que nós vamos falar sobre mudança e nós vamos ter como base a vontade de Deus. Como as pessoas mudam? Obrigado, Pedro. As pessoas mudam, às vezes, para agradar outras pessoas, para atender expectativa de outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Essa mudança ela não é duradoura. Essa mudança não vai ser permanente. A outra maneira pela qual as pessoas mudam, as pessoas mudam para obter algum benefício, para obter algum favor. Mas, de novo, eu preciso afirmar que essa mudança também é temporária e ela é sem efetividade. A verdadeira mudança não depende de atender a expectativa de outros, nem visa benefícios e interesses. A verdadeira mudança é um processo interior, profundo e mental, e envolverá todo o nosso ser.
mente, coração e atitude. Nós mudamos o que está na nossa cabeça. O comando da nossa mente, então, atingirá o nosso coração e nossos desejos serão alterados. E aí, nossos atos, nossos passos, nossas ações, nossas reações serão alteradas, serão mudadas. Mente, coração, atitude. Como eu disse, Paulo apresenta aqui um processo muito interessante de mudança. Começa assim: apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo. É uma atitude como um soldado que é chamado pelo seu superior, às vezes até pelo número, mas a sua obediência e a sua submissão é tão certa que ele se apresenta. Sim, senhor. Ele não se apresenta de qualquer maneira, ele está vestido, ele está preparado, ele está pronto para se apresentar. O corpo é o ponto de partida para a mudança, porque se eu trato o meu corpo de qualquer maneira, se eu uso o meu corpo me apresentando de qualquer maneira, ou não cuidando da minha apresentação, eu estou mantendo uma vida que eu sempre mantive, que eu sempre tive. O processo de mudança envolverá a apresentação do corpo, envolverá a não conformação com o mundo, envolverá a renovação da mente, e esse processo é finalizado quando entendemos e experimentamos a vontade de Deus. Aí a mudança é efetiva. Aí nós começamos a mudar e a viver essa mudança. A pergunta como ponto de partida ainda é: eu vivo a minha vontade ou a vontade de Deus? Pastor, é possível saber a vontade de Deus em todas as áreas específicas da minha vida? Eu posso conhecer a vontade de Deus para todas as decisões que eu preciso tomar, pastor? Olha, eu quero hoje clarear para você e te incentivar a crer que sim, e a compreender que sim, e a viver a sua vida abrindo mão, em algumas vezes ou em muitas vezes, da sua vontade, contra a sua vontade. Não pense você que isso é um processo natural. Não, eu quero fazer aquilo que Deus quer. Eu não quero fazer o que eu quero. É mentira. Nós queremos fazer o que nós queremos. Tem uma música, eu não sei se vocês cantam aqui na Sexta Igreja, que eu ouvi algumas vezes e todas as vezes que eu ouço eu não posso deixar de colocar que é uma grande mentira que nós estamos cantando. Deixa eu ver se eu lembro. Eu posso cantar, Pedro? Posso? A quem tenho eu no céu, além de ti, assim. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Olha só, olha os erros teológicos aí. Eu estou disposto a morrer por ti. Não é Jesus mais que morre, é a pessoa. E construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão. Isso. Uau! Nossa, Deus! Que coisa impressionante! Rapaz, você consertou o meu desafio aqui. Mas olha só, será que nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa vida, dos prazeres, da nossa vontade para agradar a Deus? Eu não sei você, mas eu não posso cantar essa música.
Eu sou tão egoísta, eu sou tão pecador, às vezes eu tenho que lutar tanto contra a minha natureza, para eu passar 1 hora lendo as Escrituras. Mas, se o galão da massa estiver jogando, e der prorrogação, e terceiro tempo, e pênalti contra o Tijuana, contra não sei quem, eu fico acordado, e depois tem a resenha do futebol, tem os comentários, tem um canal acaba, vai para outro. Por que que nós somos assim? Porque nós somos naturalmente egoístas. Mas pastor, eu posso conhecer a vontade de Deus de forma geral? Sim. Quer ver? Com a sua Bíblia, anote esse texto aí de 1 Tessalonicenses. Nós vamos voltar em Romanos 12. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Quem pode ler, por favor, bem forte? Porque está a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus começa a ser apresentada para nós a partir da forma como nós usamos o nosso corpo. Essa é a vontade de Deus. Então, se aquilo que eu faço não glorifica a Deus, e se eu faço não podendo ao final ser assistido pelas pessoas, e ao final poder dizer, como diz o pastor René, glória a Deus, é sinal que não é aquilo que agrada a Deus que eu estou fazendo. Aquilo que eu faço e que ninguém pode saber, aquilo que eu faço e eu sofro só de imaginar que alguém poderá vir a saber, não é certamente a vontade de Deus. Eu queria que você pensasse, como jovem, a maioria aqui, né? Jovens, adolescentes, pensando na vontade de Deus de forma prática. Quando nós estamos tomando a decisão de iniciar um relacionamento, um namoro. Agora eu estou mexendo com um tantão de gente aqui. Todo mundo aí com o coração preparado para ser flechado pelo cupido do amor. Como nós agimos quando vem no nosso coração o interesse para iniciarmos um namoro? Quais são os itens, quais são os requisitos que nós procuramos nessa pessoa, a qual nós iniciaremos um relacionamento com ela? Ah, pastor, tem que ter beleza, tem que ser, né, uma gata, tem que ser bonita. Tem que ter bons atributos físicos. Tem que ser uma pessoa, né, diferenciada. Não pode ser uma pessoa qualquer. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o que os olhos veem, com a embalagem, com o exterior. E qual deveria ser algum dos requisitos que a gente precisaria pensar? Será que só a beleza, os atributos físicos, a embalagem basta? Será que isso é o bastante? Será que o nosso coração é confiável? Será que os nossos olhos não estão nos enganando? Enquanto pintam para nós uma pessoa perfeita, maravilhosa, cheirosa, linda, totalmente desejável, totalmente o nosso número, isso não pode passar, não pode chegar outra pessoa na minha frente, essa tem que ser minha, essa é de Deus para mim. Porque o seu coração foi capturado por um desejo, o seu coração às vezes foi enganado e você se deixou levar. Uma ilustração de uma jovem que começou a namorar com um rapaz, e a fama dele é que ele era um rapaz muito agressivo, muito nervoso, muito bruto,
muito matuto, muito ignorante. E as pessoas falavam com ela: menina, não namore com esse rapaz, não leve adiante esse relacionamento. Esse rapaz ele é um perigo, esse rapaz é nervoso, ele já agrediu um tanto de gente aqui na cidade. Ah, não, mas eu gosto dele, eu amo ele é tão doce comigo, ele é tão carinhoso comigo. E essa menina casou com esse rapaz. E assim eles foram fazer um passeio no início dos primeiros dias de casamento, para ser uma coisa bem exótica. Foram de charrete, de carroça, os cavalos tocando a carroça, aquela coisa romântica, aquela carruagem bonita. E de repente um dos cavalos empacou e não saía do lugar. Aquele rapaz começou a agredir o cavalo, e começou a agredir o cavalo, e aquela menina assustada: amor, calma. E ele agredindo o cavalo, e de repente ele arrancou o revólver. Ele estava com um revólver na cintura bem grande. Desceu da carroça, bateu mais uma vez no cavalo, contou 1, bateu de novo, 2, bateu de novo, 3, o cavalo ficou parado, ele atirou na cabeça do cavalo. O cavalo desmontou. Ela assustou e começou a brigar com ele. O que você fez? Para que você fez isso? Ele olhou para ela e começou a contar: 1, 2. É claro que essa história não deve ter acontecido, eu acho. Mas eu ouvi, eu achei que cabia aqui. Se não coube, vocês cortem, por favor. O pastor Toninho. Às vezes nós somos enganados. E o que diz o profeta Jeremias em Jeremias 17, versículo 9? O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele joga contra nós. Ele é um atleticano vestido de cruzeirense. É difícil? Então ele é um cruzeirense vestido de atleticano. O nosso coração nos engana, e a palavra de Deus fala isso. E nós precisamos tomar cuidado. Quer ver um outro texto que é muito interessante para esse raciocínio aqui? Quem pode abrir, por favor, Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, 25. Quem pode ler bem alto? Há caminhos que parecem bons, perfeitos, mas ao final deles são caminhos de morte. Olha Provérbios capítulo 14, versículo 12. O que diz aí? Olha só, o mesmo provérbio repetido, né? E a gente percebe a ênfase nesse conselho, porque nós não sabemos escolher bem. É por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. É por isso que Deus vai usar o pai, a mãe, o pastor, o conselheiro, um amigo cristão que teme a Deus para nos dar uma ajuda e um conselho e uma direção. Mas a simplicidade da vontade de Deus talvez seja o conselho mais singelo, mais profundo e tão simples como nós encontramos no Salmo 37, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Confia nele, o mais Ele fará. O mais Ele fará. Não precipite, não corra, deixa que Deus prepare para você a pessoa certa, o tempo certo. O projeto de vida precisa ter a bênção e a aprovação de Deus, porque senão ao final da nossa jornada, nós vamos olhar para trás e falar: meu Deus, eu desperdicei a minha vida, eu perdi tempo nessa direção.
Não era esse o caminho. Mas eu estou nele há 20 anos. Há 15 anos. Sobre namoro, sobre relacionamento, quem sabe você pode guardar e colocar aí como um lema pessoal o versículo que Paulo deixou na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? No sábado, nós falamos um pouco sobre funcionarmos como cristãos, como luz que brilham de fato, como sal que tempera, que salga. E aqui nós somos lembrados, mais uma vez, que comunhão há entre a luz e as trevas. Quais são os valores de uma pessoa que não teme a Deus? Que estilo de namoro essa pessoa vai propor? Quais são os princípios, os valores e o que será, então, o dia a dia de um relacionamento entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus? Total incompatibilidade. Ah, meu amor, vamos orar. O que é isso, mulher? Orar? Não, vá rezando aí que eu vou acender um cigarro ali. Nossa, você é tão bruto. Não, ele não é bruto, não. Orar para ele não é uma coisa normal. Ele não ora. Ele não sabe o que é isso. Ele precisa conhecer Jesus. E não é namorando com ele que você vai levá-lo para Jesus. Pode acontecer? Pode. Mas não faça disso uma regra. Não há comunhão entre trevas e luz. A vontade de Deus é clara, de forma prática. Quer ver um segundo assunto sobre a vontade de Deus? E é algo que eu vejo que é tão marcante, especialmente na vida do jovem. Eu falei no sábado que eu vivi crises existenciais de aceitação, de autoaceitação. Porque eu vim de uma família muito grande. Foi mais um que nasceu lá em casa. Eu achava que eu não chegaria a lugar nenhum. Minha mãe, com aquele tanto de filho, e com barrigão de novo. Minha irmã mais velha. Para vocês terem uma ideia, eu nasci em julho e minha sobrinha nasceu em maio. Eu sou tio e ela é mais velha que eu. É uma coisa diferente. E eu sofri com isso. Mas, por outro lado, tem pessoas que lidam bem com a sua aparência, com o eu, com o seu interior, com a sua vida, com o que ele é. Mas tem dificuldade para lidar com o meio, com a família. E muitas vezes não aceitam o pai que tem. Muitas vezes não aceitam a mãe que tem. Muitas vezes não aceitam os irmãos que tem. Muitas vezes gostaria de ter nascido em outra família. E lutam contra isso. E enchem de rancor, de ódio até. E ficam marcando o tempo, a oportunidade e o momento em que eles se verão livres daquela família tão problemática. Eu queria ter nascido na família do outro lá. Minha colega, nós temos uma família perfeita. Mas não, meu pai é problemático. Olha, o assunto aqui da vontade de Deus, que é o segundo assunto prático que eu queria trazer, para a gente conhecer a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, nesse processo de mudança, é sobre o perdão. É sobre o perdão. Eu, como pastor, como pai, como esposo, eu estou há 20 anos casado. Tenho 3 filhas, a mais velha está com 17 anos já. O que eu já vi na minha vida de pessoas que não se relacionam bem dentro de casa.
Às vezes até se relacionam bem lá na faculdade, lá na escola, lá com os vizinhos, lá com a turma. Mas em casa não tem relacionamento, não tem diálogo. Chegou em casa, entra para o quarto, fecha a porta e ali fica com fone de ouvido altão, com som ligado e viajando em outros mundos, em outras conexões. Jovens que não falam com o pai há muito tempo, como eu já conheci. Irmão que não conversa com irmão, porque um dia tiveram uma rusga, um problema, e pararam de se falar, e acham que é normal, não, ele fica na dele, eu fico na minha. Eu já tive problema com meus irmãos. O que é imediatamente mais velho que eu, ele era bem assim, folgado. Ele gostava de usar as roupas que eu comprava antes de eu usar. E eu ficava irado com ele. E eu falava com meu pai e minha mãe: eu vou matar meu irmão. Corta essa parte aí. Eu trabalho feito louco e compro a minha camisa TNG, marca boa, na época eu podia comprar. E o Oséias usa antes de mim. E o rapaz é profeta ainda, né? Profeta Oséias. Né? E eu ficava invocado com ele. Eu arrumei um sistema na minha cômoda, porque não tinha guarda-roupa. Vocês não sabem o que é cômoda, não. É um móvel rústico, da época de Dom Pedro I, madeira bruta. E cada filho tinha uma gaveta. E eu providenciei uma tranca, pastor Toninho, uma tranca, mas daquelas especiais, para que meu irmão não pudesse acessar as minhas roupas. Mas não adiantava, não. É igual um rato, ele entrava pela gaveta de cima e saía na minha gaveta, ele puxava de baixo e dava um jeito de capturar minhas roupas. E eu tinha, assim, raiva mortal dele. Mas Deus foi me ensinando a viver em família, a compartilhar, a entender que o meu inimigo não era o meu irmão. O meu maior inimigo era o meu egoísmo, era o meu coração pecador. O que a palavra de Deus fala sobre o perdão? Quem é bom de matemática aí, depois do Pedro? Pedro perguntou, né, Mateus 18, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar quando um irmão meu me ofender? 7, Pedro sugeriu, né? Já seria assim um número, ele jogou bem para cima, né? 7 vezes, Senhor? E Jesus respondeu para ele, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Essa é a vontade de Deus para o perdão. Quantas vezes nós temos problemas de relacionamento familiar? Quantas vezes filhos ficam sem falar com o pai e ameaçam que vão ficar maior de idade, vão dar um jeito e vão deixar a família? Quantas vezes nós falamos de forma ríspida, como se os nossos irmãos fossem nossos inimigos dentro de casa? E nós precisamos aprender a perdoar, porque essa é a vontade de Deus. Para o bem, sabe de quem? Nossa mesmo. Perdoar é ser curado, é ser libertado. A pessoa que guarda uma mágoa, um ressentimento, encontra aquela pessoa que fez, ela relembra aquilo e sangra de novo no coração. Ah, eu não esqueço o dia que você falou assim, assim. Eu não esqueço o dia que você me ofendeu assim, assim. Eu não esqueço o dia que você colocou kkkk debaixo da minha postagem, zombando da minha foto. Você acabou comigo. E tal. Nós precisamos aprender a perdoar. Como diz o pastor Hernandes, perdoar é lembrar sem dor. Você não vai esquecer, mas não vai doer mais, porque você liberou o perdão. Perdoar é lembrar sem dor.
E eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Lembra que eu contei a historinha lá do Cacá? Tem outra historinha para contar para você sobre o perdão. Oh, meu Deus. Eu conto ou não conto? Pois é. Minha mãe, os presentes que eu ganhava na minha infância eram diferentes. Eu não ganhava celular como a turma ganha hoje, tablet, sei mais o quê, né? Não ganhava essas coisas. A gente ganhava, era cachorrinho que nasceu lá, não, esse aqui é seu, Gessé. Aí nasceu um galo bonito lá no galinheiro. Ó, aquele galo lá é do Gessé, não mexe. Então eu ganhei um galo, eu era moleque, eu tinha uns 6 anos, 7 anos. Eu ganhei um galo, não é por isso que eu sou atleticano não, mas talvez até seja. Eu sei que eu ganhei um galo, eu tinha um gosto com o galo, meu galo, era o meu galo, eu gostava mais do galo, eu cuidava bem dele, eu tratava bem dele, eu acompanhava o desenvolvimento dele. Aconteceu um belo dia que o galinheiro ficou aberto e entrou um cachorro de casa mesmo, o cachorro da Fábio tinha cachorro também à vontade no terreiro. Um dos cachorros entrou no galinheiro. Era do Osés esse cachorro? Não, era do Osias. Tem Osias, não ri não, hein? É verdade. Eu vou contar para ele, vocês estão debochando do nome dele. Tem Osias, Oséias, Davi, Devanilto. Devanilto é o mais estranho, né, o nome. Eu sei que o cachorro entrou e começou a brigar com o galo. E começou a avançar no galo, e começou a morder o galo, e o galo pulando, e dando esporada, e dando asada. E eu vi aquele negócio, eu fiquei assustado, eu falei, eu preciso socorrer o meu galo, o cachorro vai comer o galo vivo. Eu entrei no galinheiro, e aquela coisa, e tento tocar o cachorro, empurro o cachorro para lá, e o galo dando asada e dando esporada. Eu baixei para pegar o cachorro, o galo não sabia quem que era o Gessé, quem que era o cachorro, mas veio com a espora e pá na minha cara. Vocês estão rindo? Depois você chega pertinho, não olha meu nariz não, mas olha aqui do lado do olho esquerdo, tem uma cicatriz aqui. O sangue desceu na hora, minha mãe ficou desesperada. A primeira vez que eu me senti amado, que meu rosto estava cheio de sangue, minha mãe, ai, meu filho Gessé. Eu, ai, que bom, ela me ama. E ela achou que o galo tinha furado meu olho. E ela me pegou e foi limpando, e a esporada do galo, a bicada, sei lá, do galo, pegou bem aqui pertinho do olho e deu um corte. E o que é interessante, o que isso tem a ver com perdão? É que eu perdoei o galo. Eu tenho uma cicatriz, mas ela não dói mais, olha só, tá aqui. Eu lembro, o Cacá, eu não perdoei não. Não dói mais, a marca está aqui, doeu, sangrou, doeu muito, mas não dói, hoje não dói, ficou a marca, mas não dói. O perdão é assim, o machucado foi feito, a ofensa foi proferida, você se sentiu humilhado, envergonhado, traído, você se sentiu mal, diminuído, você se sentiu machucado, ofendido, invadido. Mas Deus te deu a graça de perdoar. E você, ao perdoar, você foi curado. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós aprendamos a perdoar de verdade. No primeiro dia que eu estive aqui, eu deixei o desafio. O desafio do primeiro dia foi: nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos funcionar. Senão nós seremos inúteis e imprestáveis. E foi Jesus quem disse isso. Se o sal não temperar, para que ele serve? Para nada. Se a luz não brilhar, para que ela serve? É inútil. O desafio que eu quero deixar hoje é que você busque conhecer a vontade de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus em cada área específica da sua vida. Em oração, em sincera oração diante de Deus. Pai, o meu caminho está diante do Senhor, há tantas possibilidades, Senhor, e eu não quero errar, eu não quero namorar nem um dia com a pessoa errada, eu não quero ter
o desprazer de ser tocada por alguém que o Senhor não agrada e que o Senhor não está abençoando esse relacionamento. Senhor, eu preciso cuidar primeiro dentro da minha casa, para eu descruzar os meus braços e ser um cristão verdadeiro. Isso vai começar dentro de casa. Já viu aquelas pessoas que são muito crentes fora de casa, na igreja? Já viu homens assim, que tem tanta paciência para brincar com as crianças lá da igreja, com os meninos, filhos das famílias da igreja, mas em casa não tem paciência para ouvir o filho, para conversar, para se interessar? É bruto, é ignorante. Que a gente não seja assim. Que a gente aprenda a viver a vontade de Deus em todas as áreas, conhecendo essa transformação, essa mudança que é operada dentro de nós. Renovação da mente. Enquanto eu estou falando, o que você está pensando? Eu não sei, mas se é algo que te leva a agir pecaminosamente, você precisa mudar o seu pensamento. Não é por minha causa, não é por causa da UMP, da UPA, do pastor Antônio. É porque Deus conhece o seu pensamento. E a mudança real, verdadeira, começará quando os seus pensamentos, sua mente for renovada por Deus. Aí os seus desejos serão alterados, suas prioridades, os seus valores. A sua vida será mudada por completo e para melhor. Amém?